Na nossa vida, a nossa realidade começa como? Então, a minha realidade começa com ações. Então, pense sobre ações, as ações que você desenvolve no dia a dia. Essas ações, elas têm tendências. Quer dizer, é mais fácil fazer assim, e quando eu começo isso, eu vou para isso. Então, tem as tendências. E tem as evidências. Quando você começa uma ação, já tem aquilo que fica claro, ou mais claro que outras. E dentro dessas ações que a gente vê as evidências, tem algumas coisas que ficam pendentes. Então, dentro dessas ações, tem tendências, evidências e pendências. E aí, quando você repete uma mesma ação, o que começa a acontecer? Repete uma vez, repete duas. Diz que repetindo 8 vezes, de repente você tem um hábito. Então, dentro das suas ações, a gente tem que lembrar que existe isso. E isso é a nossa forma de viver. Então, tem as tendências, as evidências, as pendências, as coisas que repetimos, formamos nossos bons e maus hábitos e assim organizamos a nossa vida. Então, para a gente refletir, é bom lembrar disso. Eu, para iniciar a nossa reflexão, eu escolhi alguns lembretes de pessoas importantes que podem ajudar a gente a melhorar as tendências em nossa vida. Vê se você concorda comigo. Trabalhar duro por algo que você não acredita chama-se estresse. Então, se tem uma coisa te estressando, dê uma olhada no seu sistema de crença em cima disso. O que pode ser melhorado? Porque se você anda desconfiado que isso é uma coisa que pode não ser muito boa ou alguma coisa assim, você vai se estressar. Trabalhar duro por algo que você acredita chama-se propósito. Então é lógico que nós que meditamos relembramos sempre os nossos propósitos. E isso a gente trabalha e sente alegria. Quando a gente trabalha num propósito, a gente acaba ficando feliz. Rockefeller fala uma coisa que a gente tem que lembrar e cuidar. Prefiro contratar um homem entusiasmado a um homem que sabe tudo. Então, você não precisa saber tudo, mas cuide dos seus projetos para você ter entusiasmo, ter alegria, ter prazer daquilo que você está fazendo. Isso realmente eu acho importante. Steve Jobs diz o seguinte: não tem sentido contratar pessoas inteligentes e depois lhe dizer o que devem ou não fazer. Então dê uma olhada aí nas pessoas que você usa no dia a dia, no seu meio, se elas podem contribuir ou se você está atrapalhando que elas contribuam para você melhorar a sua vida. Então, eu acho importante que a gente dê uma olhadinha em volta disso. Bruce Lee diz assim: esperar que a vida lhe trate bem porque você é uma pessoa boa é como esperar que um tigre não lhe ataque porque você é vegetariano. Então, é uma coisa interessante que você não é só por ser bom, você tem que desenvolver seu empenho, seu entusiasmo para que realmente a vida lhe trate bem. É, cuide disso, dê uma olhada se tem alguma coisa que vem atrapalhando. Tem uma outra aqui que é uma receita para sonhos, que eu acho importante que a gente tenha em mente isso. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Então é importante isso. Dê uma olhada nessa área, eu estou aqui. Então comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você sabe. E fique aberto
para novas informações, para aprender coisas novas também. Eu coloquei aqui um questionamento. Se você tivesse que responder de uma forma simples, o que é viver? O que é viver para mim? Eu coloquei algo aqui para você refletir. Viver é pensar, escolher, agir, usar a imaginação. Então, o nosso sistema de vida ele está envolvido nisso: pensar, escolher, agir e usar a imaginação para melhorar as coisas que nos interessam. E é o que faz sentido viver. Então, lembre-se que pensar, escolher, agir e usar a imaginação e melhorar cada dia mais. E o assunto que eu escolhi, eu quero destacar algumas coisas a mais. Então pense comigo. Das tendências e evidências, temos as pendências. E as que repetimos formamos nossos hábitos. Então, a nossa vida tem essas três coisas: tendências, evidências, pendências e, no final, os hábitos que mostram a nossa imagem. E é bom a gente refletir um pouquinho sobre isso. E eu faço uma pergunta para você. Você observa as tendências em sua vida? Você observa as tendências em sua vida? Comece um dia qualquer pela manhã e à noite volte a refletir de novo. O que você observa no seu dia a dia ou passa despercebido? O que é tendência para você? Tendência é a indicação de uma possível realidade em nossa vida. Então, isso tende a acontecer. É uma possível realidade. Ok, então eu tenho que observar isso. Diz o nosso dicionário, tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. Tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. Sinônimos de tendência: predisposição, propensão, pendor, inclinação, queda. Então, eu acho importante a gente é, observar isso. Então, quando você olha uma figura dessa, por exemplo, se soltar aquela caixa lá para escorregar, então existe uma tendência de o movimento continuar. Então, isso é uma coisa legal. Eu tenho um copo coberto, nada está tocando na água. Se eu tirar essa cobertura do copo, a tendência é permanecer em repouso. Quer dizer, então tem tendência em manter um movimento, tem tendência em manter um repouso, e assim tem várias coisas que a gente pode observar. E eu coloquei aqui, você observa as evidências após suas ações? Você observa as evidências após suas ações. Eu levanto, faço isso, o que acontece depois? Eu vou fazer mais aquilo, acontece o que depois? Então, quando você faz uma ação, procure se ligar nas evidências dessas ações. Então, aqui eu coloquei uma figurinha, quer dizer, o cara está cavando um buraco, achou um osso, e aí? Né? Isso é evidência de quê? Então, quem sabe o cara está pensando, ó, um elefante aí e tal. Bom, eu coloquei algo aqui que me faz pensar. Acredite nas evidências e não feche os olhos para o que se desenha.
Positivas ou negativas, elas nos indicam o melhor caminho a seguir. Subestimá-las é assumir riscos. Desprezá-las pode nos roubar chances de momentos deliciosos. E a vida nada mais é do que o acúmulo desses momentos deliciosos. Então, vou ler de novo para você refletir. Acredite nas evidências e não feche os olhos para o que se desenha. Positivas ou negativas, elas sempre nos indicam o melhor caminho a seguir. Subestimá-las é assumir riscos, desprezá-las pode nos roubar chances de momentos deliciosos. A vida nada mais é do que acúmulo desses movimentos deliciosos. E aí eu faço uma pergunta. Se eu achei um problema nas minhas evidências, quando conseguimos mudar uma situação? Eu quero te lembrar o seguinte: depois de refletirmos sobre as evidências. Então, se tem uma coisa que, se eu fizer, vai acontecer, e eu fizer uma reflexão sobre essas evidências, eu tenho chance de mudar uma situação. Principalmente quando a gente reflete sobre ganhos a obter ou prejuízos a evitar. Então, eu consigo mudar uma situação depois de refletir sobre as evidências. E, na sequência, observar ganhos a obter e prejuízos a evitar. Depois de refletir sobre isso, fica mais fácil de conseguir mudar uma situação. Eu coloquei aqui, atenção, pistas, observe-as, se programe para observar pistas. Então, quando você começa uma coisa, tem pistas. Então, dentro dessas pistas, você pode lembrar dos ganhos a obter e prejuízos a evitar e conseguir muitas coisas para melhorar a sua qualidade de vida. As evidências são claras, tão claras que você não vê. As evidências são tão claras que você não vê. Programe-se para observar e perceber. Então, quando você faz suas meditações, vai fazer sua programação do dia seguinte, programe-se para perceber evidências, principalmente de coisas negativas, para você evitar. As coisas boas que venham de caminhão, mas coisa ruim que você observe as evidências antes. Você deixa algumas pendências nas evidências dos fatos? Então, se você tem uma evidência, sabe que vai acontecer, não, aí você fica empurrando com a barriga. Não vou deixar para depois, cuidado, tá? Então, quando você começa deixar para lá, olha bem o que eu digo aqui. Não seja do tipo de pessoa que só dá valor depois que perde. O tempo corre e ele não perdoa. Viva o hoje sem pensar em deixar algo pendente para o amanhã. Deixar algo pendente para o amanhã. Evite, isso chama-se procrastinação. Então, dê uma olhada e vê se você está empurrando com a barriga alguma coisa que você teria que fazer. Isso chama-se procrastinar. As pessoas preferem negar as evidências e os fatos para se acomodarem no conformismo. Não acredito que você faça isso, mas tem muita gente que se acomoda. As pessoas preferem negar as evidências e os fatos para se acomodarem no conformismo. Caia fora da procrastinação. Isso não é legal. Então, caia fora. Deixar empurrar com a barriga não é legal. Procrastinar é uma triste forma de permitir que os outros conquistem os sonhos que são seus. Eu achei legal isso, a gente pensar. Procrastinar
empurrar com a barriga, deixar para amanhã, é uma triste forma de permitir que os outros conquistem os sonhos que são seus. Toda ação é antecipada por um pensamento, diz Emerson. Controle seus pensamentos. Como, Júlio? Meditando. A meditação tem esse objetivo, fazer com que a gente melhore a qualidade dos nossos pensamentos. Lembre-se disso. Ações mostram tendências. Tendências tornam-se realidade. Lembre-se disso. Ações mostram tendências. Tendências tornam-se realidade. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. Você analisa seus hábitos após uma ação? Depois que você age e tal, você tem um comportamento repetitivo? Você de vez em quando reflete sobre isso? O que acontece com você depois de uma ação? Você é responsável por suas escolhas e ações. Todas as ações têm satisfação e têm seu preço. Você é responsável por suas escolhas e ações. Todas as ações têm sua satisfação e seu preço. E temos que pagar. É importante. Eu falei de hábito, eu só quero recordar aqui. Hábito é uma ação que se repete com frequência e regularidade. Mania, comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Lembre-se, podemos ter excelentes hábitos. O hábito é uma ação que se repete com frequência e regularidade, também chamada de mania. É um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Lembre-se, podemos ter excelentes hábitos. Melhore os seus, pense aí nos seus hábitos. Quais são os seus hábitos? O que você precisa melhorar? Você tem uma técnica especial para isso. Use o dom. E, fundamentalmente, o que eu queria lembrar nessa reflexão hoje é isso. Entre um hábito e uma tendência, é mais fácil cuidar da tendência. Então, antes que a tendência se torne um hábito, cuide dela se ela não interessar. Se essa tendência não me interessa, é mais fácil cuidar dela. Organize sua vida. Seja resiliente. Ser resiliente é saber que, se algo não der certo, existem outros vários caminhos pelos quais podemos seguir e a vida continua. A vida continua. Lembre-se que lembretes que pode melhorar sua vida. Mais um aqui. Seja resiliente. Robbins diz assim: o poder é a habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las, tanto as suas como as das pessoas que lhe são caras. Então, você tem poder. Você pode resolver os seus e ajudar os seus a resolverem os deles também. Ouvir é fundamental para aprendermos, mas falar também é necessário para ensinarmos. Ouvir é fundamental para aprendermos, mas falar também é necessário para ensinarmos. Pense sobre isso. Afastar-se do mal, da inveja e das fofocas, pois trazem consigo os desvios que nos levarão ao sofrimento. Lembre-se disso. Afaste-se do mal, da inveja e das fofocas, porque isso cheira sofrimento. Pense nisso. Lembrar sempre da regra de ouro: não fazer ao outro aquilo que não gostaria que lhe fizesse. Lembrar da importância dos amigos. Amigo, a gente cuida, a gente acolhe, enfim, a gente ama. Então, lembre-se, nosso grupo é de amigos e a gente se cuida,
e a gente se ama. Quem atrapalha a caminhada do outro terá dificuldades para fazer a sua. Importante. Quem atrapalha a caminhada do outro terá dificuldades para fazer a sua. Então, eu peguei essa figurinha aí que diz assim: educação inclusiva. Professora, o ministro da Educação está atrapalhando. Ah, meu Deus. Não adianta ter mestrado ou doutorado e não cumprimentar o porteiro. Pense nisso. Ajuste essas tendências. 7 hábitos que sugam nossa energia. Eu fiz questão de recordar isso. 7 hábitos que sugam nossa energia. Evite, mude-os. Reclamar. Como é que você é nisso? Viver no passado. Pensar demais. Querer agradar todo mundo. Querer dar conta de tudo. Eu vou fazer tudo sozinho, não preciso de ninguém. Viver a vida alheia, querer viver pelos outros, fingir que está tudo bem. Então, esses 7 hábitos aí, é bom a gente dar uma olhada, que de repente a gente se envolve com eles. Paulo Freire diz assim: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. A gente tem que fazer a nossa parte. Não confunda falta de oportunidade com falta de vontade. A vida só oferece oportunidade. E a gente precisa disso. Disciplina. Você tem? Você é responsável com o tempo? Com os seus compromissos? Promessa é dívida. Disciplina é cumprir os compromissos pessoais. Lembre-se disso. Richard Jordan diz assim: tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Sorria sem câmera, converse sem celular, ajude sem plateia, ame sem condições e a sua vida será muito melhor. Grave essas imagens para você associar nos níveis que o Antônio nos ensinou. Se você puder, né, quando você se projeta lá fora, gravar uma imagem dessa como teta, por exemplo, é uma coisa boa. Eu gosto dessa também, ela me lembra nível teta. E lembre-se lá da fonte da juventude. E assim, eu queria te agradecer pela oportunidade de recordar isso e dizer que foi um prazer enorme estar com você.